Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Patrick, estamos aqui para o primeiro episódio desse episódio. E aqui do meu ladinho está ela, maravilhosa Silvinha! Olá meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao MIVCast. Eu me chamo Silvia Santos e eu estou aqui juntamente com meu amigo Patrick, que acabou de se apresentar, para iniciarmos esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus, que nos motivou, nos incentivou, e hoje nós estamos aqui nesse primeiro episódio de uma série de 7 episódios para falar sobre o MIV em Belém, a nossa igreja, não é isso, Patrick? Essa igreja maravilhosa que nasceu no coração do Senhor e que hoje nós vamos estar entendendo mais sobre ela e tudo aquilo que corre nela aqui em Belém do Pará. Só para vocês saberem, nós somos a única igreja no norte do Pará, do Brasil, claro, que se chama MIV aqui, né? Nós estamos sendo abençoados por essa igreja maravilhosa todos os dias. Eu faço parte do Ministério MIV em Belém, né? Desde o segundo semestre do ano de 2019, Patrick. E desde então, assim, desde quando eu entrei, né, na igreja, no MIV em Belém, eu fui movida pelos louvores, eu fui movida também pelas luzes, sabe? E eu acredito que dentro desse nosso primeiro episódio aí nós vamos estar falando muito sobre esses dois pontos, que é os louvores, que tem edificado as nossas vidas, e também as luzes. Vamos aí tentar resolver esse problema que todo mundo fala sobre as luzes, as luzes, gente. É uma bênção nas nossas vidas. Eu acredito que as luzes têm toda uma questão de nos aproximarmos, deixar mais íntimos de Deus, né? Ali no nosso cantinho, reservado, e adorarmos a Ele, e é isso. E agora, eu apresento ou não apresento? Eu acho que você apresenta. Apresento ou não apresento? Tem que apresentar. E hoje nós temos aqui como convidados especiais, maravilhosos, dignos de todo aplauso! Eles, nossos pastores titulares do MIV Belém. Sejam muito bem-vindos. Pastor Maicon e pastora Patrícia. E aí, galera, como é que vocês estão? Primeiro, graça e paz a todos. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vem aqui com muita alegria tentar passar um pouquinho para vocês que nos ouvem aí através desse programa aqui, falar um pouquinho a respeito do MIV, que é essa igreja que a gente tanto ama, que é uma igreja que nasceu primeiramente no coração de Deus e chegou até as nossas vidas e trouxe para o nosso coração também esse amor. E a gente está aqui, fazendo essa obra com todo amor, com todo carinho, e sempre buscando dar o nosso melhor para que essa igreja, esse ministério seja canal de bênção, não somente no Icuí, Sim. Mas em toda Ananindeua, Belém e o estado do Pará como um todo. Amém. Olá a todos, prazer, pastora Pati. Eu particularmente estou muito honrada por estarmos juntos com vocês nesse primeiro momento, na inauguração em si desse podcast. E a honra é toda nossa e até aquece meu coração ter que vir e falar acerca do MIV Belém, o que é essa igreja, quem somos nós na realidade, né? Perguntas que eu tenho certeza que muitas pessoas têm ali que, quem sabe, nunca foram respondidas, e eu sei que a partir de agora estaremos bem transparentes ainda mais a todas essas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Amém, amém. Nós sabemos que a nossa igreja, tem um diferencial, bem diferente de muitas igrejas, assim. E os jovens falam uma expressão muito interessante que eu, vez ou outra, eu me pego falando, que é top das galáxias. Eu acredito que a nossa igreja é top das galáxias, amém? E já pegando aí esse gancho aí do top das galáxias, do diferencial, eu já quero fazer a primeira pergunta para vocês. Tá bom? O que é o MIV? Essa sigla, que a gente sempre fala aí, MIV. Beleza. O que é o MIV? MIV, na realidade, é uma nomenclatura resumida do que é o ministério, né? Então, MIV é o M de ministério, o I de internacional, o R de Rio
e V de Vidas. Então é Ministério Internacional Rio de Vidas. E aí, contudo, geralmente quando se pergunta, você é de que congregação, você é de que igreja? Imagine, né? Você falar de Ministério Internacional Rio de Vidas. Então, nasceu, né, resumidamente, o MIV. E aí, Belém, justamente porque nós somos uma igreja filial, matriz, vamos dizer assim, aqui instituída, né, na nossa região, então conhecida como Belém, né? MIV Belém. E pergunta pro pastorzinho aí, nosso grande homem do MIRV, como surgiu o nome MIRV? Gente, essa pergunta eu não sei responder. É sério, o MIRV, ele não é uma criação nossa. Sim. Tá? Nós éramos outro ministério independente, só que é muito difícil ser independente, né? É muito difícil você caminhar sozinho, você não ter uma cobertura, você não ter uma liderança que esteja intercedendo por você, que esteja dando aquele suporte que você precisa. E então a gente, de início, resolveu pedir ajuda para o nosso apóstolo hoje, né, que é o apóstolo Flávio, que é o nosso pastor presidente. E a início nós queríamos só ajuda mesmo, né, continuar como um ministério independente e apenas tendo como cobertura o MIRV Porto Alegre. Só que a coisa se tornou tão boa e tão bênção para as nossas vidas que num espaço muito curto de tempo nós, de comum acordo, decidimos que queríamos fazer parte do MIRV. E então a gente passou a ser o MIRV Belém. Então, quando eu digo que eu não sei propriamente como surgiu o nome MIRV Belém, o nome MIRV, é porque de fato a criação a fundação da igreja nós não participamos. Quando nós chegamos no MIRV, o MIRV acho que já tinha 2 anos, né, 1 ano e pouquinho, eu não sei, o MIRV já existia há um tempo, tá? E algo muito curioso quando se fala sobre o MIRV é que eu acho que eu sou o único que faz isso, né? Sempre as pessoas perguntam, vocês são da MIRV. Sempre tem isso, né? Pelo amor de Deus, gente, que pecado. E eu preciso me controlar um pouco com relação a isso, porque de imediato eu já respondo, é do MIRV, né? Porque nós somos um Ministério Internacional Rio de Vida, então fica meio esquisito, da MIRV, né? Enfim, né? O MIRV tem sido canal de bênção para as nossas vidas, né? E para você que nos escuta e que ainda não sabia o significado de MIRV, é isso que a nossa pastora acabou de falar, Ministério Internacional Rio de Vida. Amém. Então essa pergunta vai ficar pro apóstolo Flávio, hein? Exato. Logo vai estar aí com a gente e ele vai vir aqui no MIRVcast. Com certeza. Ministério Internacional Rio de Vida, né? A pergunta que não quer calar, como que chegou aqui, né, no Pará, o MIRV em Belém, né, do sul para o norte? Para responder essa pergunta, existem 2 pontos que eu vou falar bem rapidinho. O primeiro deles é porque já estava no coração de Deus, como tudo, graças a Deus, aquilo que a gente tem vivido, mas em si, Deus já havia reservado esse ministério para as nossas vidas. Ou seja, no ano de 2012, nós tivemos um evento na nossa igreja e nesse evento que foi como uma campanha, 7 dias, 7 temas, 7 preletores, 7 óleos diferentes da unção. E justamente no sábado, que foi o penúltimo dia, veio um preletor de Manaus, convidado de um amigo nosso, pastor Márcio. E na ministração dele, nesse dia, Deus usou ele de maneira muito tremenda e através dele Deus liberou inúmeras promessas. E uma delas é justamente isso. Ele dizia que via eu e o pastor Michael viajando de avião de um lado para o outro. Uau. E que também nós tínhamos que nos preparar, porque chegaria o momento em que Deus ele traria pessoas de longe para nos ajudarem nessa obra. E com isso, amém, sabíamos que era de Deus, porque a gente sentiu que era dele.
E exatamente no ano de 2015, tivemos a oportunidade de conhecer o ministério, né, o MIV, através da vida do nosso amado Neemias, que era daqui do nosso Ministério Independente e foi embora morar em Porto Alegre. E lá ele teve o primeiro contato e, ao se congregar, se identificou, porque era muito próximo daquilo que a gente já vivia. E ele disse assim, não, isso aqui eu preciso apresentar para os meus pastores em Belém. E foi daí que nós tivemos a oportunidade de ir pela primeira vez em Porto Alegre. Na realidade, em 2012 nós já havíamos ido, já estávamos próximos dos nossos apóstolos, mas nós não conhecíamos ainda eles. E em 2015 nós retornamos, fomos apresentados dentro da direção de Deus, conversamos e Deus ele confirmou, né? E até então eles seriam a nossa cobertura. Passou um tempo depois, orando eu e o pastor Maico, sentimos de nos tornarmos esse ministério. Então deixamos de ser o nosso antigo ministério e passamos a ser MIV Belém no dia 15 de outubro de 2015. Aleluia! E assim, bem rapidinho, tem uma história aí que a gente escuta sempre na igreja, né? Que a senhora queria ser pastora e ia ser mãe de multidões. E esse homem aqui de Deus, eu vou expor, Oh, meu Deus. não queria até aquele momento ali. Como foi lidar com tudo isso? É bem interessante, porque quanto à questão de ser mãe de multidões, eu tinha 11 anos de idade e Deus trouxe essa promessa para minha vida, né? Aos 11 anos, e justamente na Santa Fé, próximo da onde é a nossa igreja, eu voltando da escola, alguém passou, virou e disse, olha, eu tenho algo de Deus para tua vida. E eu só tinha 11 anos e ele disse, Deus manda te dizer que você será mãe de multidões. Mas eu era uma criança, 11 anos praticamente. E com o tempo, os anos passaram, conheci o meu amado esposo. E ao entrarmos nesse ministério, Deus, ele trabalhou de uma certa forma e eu fui consagrada a pastora. E eu tinha certos paradigmas por conta do ministério anterior que eu havia crescido. Então, existiam alguns padrões estabelecidos já. E aí eu disse assim, não, mas eu não posso ser pastora. E aí o meu antigo líder disse assim, eu vou te falar uma coisa, existe uma diferença entre você e o Michael. Você nasceu com chamado e o Michael vai conquistar o chamado dele no tempo propício. Então, quando tudo aconteceu, fui consagrada, essa cobertura, ele foi embora, tivemos que assumir o trabalho. O pastor havia dito, né, o meu esposo disse, olha, vamos baixar as portas e vamos cada um procurar um outro lugar. E eu disse, não, aqui eu estou, então daqui eu só saio se Jesus voltar ou se eu vier a falecer, né? E o senhor, pastor? Como foi receber essa promessa de Deus aí? Assim, gente, desde muito cedo eu estive envolvido com o trabalho de igreja. Passei por diversos ministérios e a gente sempre esteve trabalhando nos bastidores, a gente sempre esteve cuidando. Eu cuidei do departamento de adolescente, trabalhei um certo tempo com a direção de jovens. E uma coisa é certa, a gente sempre teve essa convicção de que a gente um dia seria a liderança. A gente exercia essa liderança. Porém, quando tudo aconteceu em que a liderança de toda uma igreja caiu no nosso colo, aquilo me causou um espanto, porque embora eu tivesse sempre envolvido com atividade de igreja, mas eu nunca tive, eu vou colocar isso entre aspas, eu nunca tive essa ambição de ser um pastor. Até pelo peso da responsabilidade, até pelas privações que é essa função de certa forma, eu vou dizer assim, impõe na vida de um líder, né? E por esse motivo e outros eu não tinha essa ambição de ser pastor. Mas quando tudo aconteceu, a minha esposa, ela na época, não, nós precisamos levar adiante esse trabalho, nós precisamos dar continuidade. E então eu comecei junto com ela nessa função e fazendo a obra e tal. Só que aquilo, eu fazia a coisa como dava, entendeu? Eu fazia como dava, e, tipo, por diversas vezes a gente brigava quando chegava em casa, porque
o culto não fluía como deveria fluir, e para mim tanto faz como tanto fez, e tipo, não, eu fui lá, eu fiz a minha parte e pronto, né? E só que assim, gente, eu em tudo que eu faço eu preciso ter paixão. Algo naquilo que eu estou fazendo precisa chamar minha atenção. Assim é na minha vida profissional, assim é no meu relacionamento, assim é na minha vida ministerial, assim é em tudo. Então, se algo não prender a minha atenção, se algo não fluir de maneira natural, esse algo não vai conseguir me segurar. Então, o que acontece? Aí nisso a gente começou, eu comecei fazendo de qualquer maneira e tal, e eu sempre digo que quando a palavra diz assim, ó, aquele que lança a mão no arado, ele não pode, em hipótese alguma, voltar para trás, né? Olhar para trás. Então, quando a gente começa a exercer a função de liderança, quando a gente começa a cuidar de pessoas, você adquire amor pelo que se faz, né? E algo que eu sempre digo assim, você quer amar alguém ou amar algo que você está fazendo? Comece a orar por esse alguém, comece a orar por esse algo. E finalmente nós conhecemos a Visão Celular e isso trouxe um novo gás, uma paixão pelo que a gente faz, e já tem aí 10 anos que a gente caminha nessa função. A igreja, né, tem sido bênção no bairro, tem sido bênção nos conteúdos que nós estamos distribuindo na web, no Instagram, nas redes sociais, né, no Facebook. Inclusive, aí parabéns pro pessoal da mídia, né, que tem feito um ótimo trabalho. São 12. Falando em trabalho, nós trabalhamos muito na igreja, assim, né, demais, assim, durante a semana a gente trabalha demais, assim, é jejum, é oração, é seminário todo final de mês, e assim, a gente vê o quanto que o ministério tem crescido, né, tem se fortalecido ainda mais, e eu quero aqui fazer minha última pergunta para vocês, que é como vocês visualizam esse ministério daqui mais para frente? Visualizo um MIRV totalmente estruturado, ainda muito mais do que hoje a gente tem visto. Eu digo que hoje a gente tem colhido os frutos, né, de sementes lançadas no passado. Houve um tempo em que a igreja, as pessoas... orávamos ao Senhor pedindo, Senhor, e nos envia pessoas que realmente olhem, enxerguem esse ministério, enxerguem o que ele realmente representa dentro daquilo que a gente acredita e estabeleçam, né, raízes. E hoje a gente louva ao Senhor por isso. E na minha visão, se a pergunta fosse, daqui a 5, 10 anos, pastora, como é que a senhora enxerga o MIV? Eu enxergo um MIV relativamente Beleia, Nanindeu, Amarituba, Castanhal, um MIV totalmente cheio de filiais e pessoas cheias do amor de Deus, apaixonados pelo reino, que amam pessoas, que desejem viver realmente o evangelho puro e simples. Amém. Por muito tempo a gente orou, né, meu bem? Pedindo para que Deus enviasse pessoas e tal. Só que nós demoramos a entender que, na verdade, Deus ele não iria enviar. Deus ele iria levantar, né? Glória a Deus. Verdade. Hoje Uau. a gente louva a Deus pela vida do pastor Everton, que tem desenvolvido um trabalho... Logo vai ser nosso convidado, hein? Sim. Tem desenvolvido um trabalho lindo com essa juventude, né? A gente louva a Deus pela juventude que a gente tem nessa igreja. Por muito tempo a gente correu assim, não, vamos ganhar pessoas adultas, mas não tem jeito, essa igreja é uma igreja de visão jovem, essa é uma igreja que alcança jovens, entendeu? Essa igreja é uma igreja que tem sido um referencial e um diferencial por causa disso. Então eu vejo essa igreja, a nossa igreja no futuro, como uma igreja muito grande, muito forte, uma igreja referência, né? Hoje, com o pouco que a gente faz, a gente consegue perceber que nós somos referência no Icuí Guajará. É verdade. E eu sei que é só uma questão de tempo, logo nós seremos referência, não somente no Icuí, seremos referência no nosso município, né? Na nossa capital, enfim, todo o estado do Pará, porque eu creio nisso, eu trabalho, eu me dedico nessa obra porque eu sei que esse é o desejo de Deus para
para o MIV, não somente no Rio, aqui no Pará, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo, Ministério Internacional. Então eu creio que nós vamos romper as barreiras aí das fronteiras e a gente vai alcançar a gente no exterior. Se não me falha a memória, nós já temos igreja no Paraguai. Que benção. Essa eu não sabia. Se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas parece que já tem. Se não for no Paraguai, mas é ali na fronteirinha ali. Próximo, é perto, onde faz a curva. É perto. E tem uma coisa que nos diferencia ali de basicamente todas as igrejas, que chama muita atenção e que a gente foi falado mal por isso por muitos anos. E hoje em dia a gente vê muitas igrejas fazendo isso, até igrejas de denominações mais reservadas, mais privadas, estão fazendo isso hoje em dia. E eu quero que vocês nos expliquem, por favor, por que se apaga a luz. Por que nossa igreja é conhecida como Igreja das Luzes? Gente, assim, ó, essa pergunta é muito boa. Gente, assim, ó, a gente sempre buscou fazer a igreja mais diferente das referências que nós tínhamos. Por quê? Eu vim de uma igreja tradicional, minha esposa veio de uma igreja mais tradicional ainda. E muitas das vezes nós percebemos dentro dessas igrejas que o tradicionalismo acabava atrapalhando. Tipo, a minha esposa nasceu e cresceu dentro de uma igreja, na Cidade Nova. E eu, na época, eu vim de outro ministério, comecei a namorar com ela. E ela me convidou para ir visitar a igreja dela. E quando eu cheguei lá, era aquela igreja de glória a Deus, aleluia, e bate palma. Entendeu? E eu disse, eu vi a precariedade, eu vi a necessidade de ajuda. E a gente começou a desenvolver um trabalho naquela igreja, né? Primeira coisa, a gente mudou o som da igreja, que lá tinha uma caixa amplificada de trocentos anos. E naquela caixa você dizia glória a Deus e saía aleluia. De tão ruim que era. E a gente mudou o som e a gente meio que sem saber tocar instrumento, a gente começou a fazer um louvor diferente, ao ponto de a vizinhança, os vizinhos ao redor da igreja, eles saíam das suas casas para olhar para dentro da igreja para saber o que estava acontecendo, porque algo de diferente estava acontecendo. Chamava atenção, né? E respondendo a tua pergunta, por que a gente tem o hábito de apagar as luzes na igreja? Porque a gente tem essa concepção que essa ideia de que a gente quer fazer um negócio diferente. E o intuito de apagar as luzes na igreja é criar um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais gostoso, um ambiente onde aquele visitante que está indo na igreja pela primeira vez, pela segunda, pela milésima vez, que tem gente que às vezes até está se congregando, mas ainda acha que é visitante pela quantidade de vezes que foi na igreja, né? Para deixar aquele visitante à vontade, sabe? Pelo menos eu me sinto assim. Sabe, quando você apaga a luz ali, eu consigo ter uma concentração maior, a sensação que se tem quando a luz está apagada é que não tem ninguém olhando, né? Exatamente. Então, o intuito desse apagar das luzes é criar um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais aconchegante, onde a pessoa se sinta à vontade para buscar o Senhor, para orar, para fazer sua oração, sem se preocupar se alguém está vendo ela chorar ou não. E o intuito é esse. É bem interessante que muitos, quem sabe, pensam, né, que acho que eles desligam a luz para economizar energia, mas não é, gente. Gasta mais. Resumidamente, o intuito realmente mais plausível que a gente possa ver mesmo é a questão de criar a intimidade. O que acontece? Muitas das vezes, como ser humanos, a gente se preocupa muito com quem nos olha, Exatamente. Quem está ao nosso redor e quem que está nos observando. Então, às vezes você tá ali, Deus está te tocando, Deus está te ministrando através do louvor, vem aquela vontade de te soltar uma lágrima no rosto, mas tu te segura porque, infelizmente, do ser humano a gente acaba se preocupando com o que as pessoas ao redor vão achar. Somos, infelizmente, pessoas humanas que são levadas abaixo do achismo. Então, a ideia em si, na realidade, não foi proposital. Foi como algo que tudo que acontece na nossa igreja foi algo relativamente espontâneo, de você baixar as luzes, a gente trabalhar com os nossos canhões, né? E para gerar realmente essa oportunidade da sensação de que é só você e Deus. Exato. Que não tem ninguém ao teu lado. Isso então, mesmo. o apagar das luzes, ele simboliza isso.
resumidamente. Ou seja, é eu e Deus e mais ninguém. Esse é o intuito. Amém, amém. Foi maravilhoso esse momento aqui com vocês, tá bom? Eu quero muito, de coração, agradecer vocês por esse momento e dizer que nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, Amém. por esse ministério tão abençoado que vocês, com a ajuda do Espírito Santo, levantaram. Verdade. Tem sido bênção nas nossas vidas, eu nunca canso de dizer isso, que tem sido bênção nas nossas vidas. E agradecer vocês por estarem com a gente nesse projeto do podcast. O primeiro momento que a gente falou assim, vocês já abraçaram a causa. Amém. Vamos lá e abriram as portas. Meu muito obrigado, que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Meu agradecimento hoje vai aos nossos patrocinadores. Eu tô brincando, não tem ainda. Ainda temos, vamos ter. Ainda não. Mas o meu agradecimento hoje também vai aos nossos produtores aqui, nosso staff, a Laurinha, o Mads, que tá aqui nos ajudando hoje. Sim. Aí, firme e forte. Espero que todos os podcasts eles estejam aqui. E logo, logo nós estaremos fazendo os próximos episódios. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, que tá saindo coisa maravilhosa lá, tanto na da Rede Equibalo quanto no do Mirve Belém, tá? Fiquem ligados nos nossos grupos do WhatsApp. E é isso, galera. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Que espero que vocês sejam edificados de verdade por tudo que foi falado aqui. Em nome de Jesus. Até a próxima. Vocês querem agradecer também? Agradecemos a todos, né, que têm realmente apoiado a causa, tudo que é criado. E nos sentimos muito honrados e que todos aqueles que chegarem a ouvir esse podcast possam ser edificados assim como nós somos, como eu repito. E agradeço que para mim é uma honra, a vontade de realmente chorar, de emoção e de alegria, de saber que o ministério que muitos acreditaram que não duraria 3 meses, hoje já perdura os seus 11 anos, 10 anos em si. Então nós louvamos a Deus porque Ele está no negócio do início ao fim. Muito obrigada. Tá chegando ao fim, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Pela vida de vocês que levantaram essa bandeira e decidiram criar esse trabalho como uma forma não só de divulgar o MIV, mas em primeiro lugar divulgar o nome do Senhor, né? E que o Senhor ele possa continuar abençoando a vida de vocês e que a gente junto possa crescer e gerar frutos aí para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Tchau, tchau. É isso, galera. Muito obrigado e é nóis. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.